Pronto, já está gravando. Pode ir lá botar o nome, por favor, tá? Tudo bem? Vou fazer umas anotações aqui para eu passar para vocês. Pronto. Bia, eu mandei meu nome 2 vezes, cara. Não tem problema não, tá? Turma, só para a gente lembrar de algumas datas importantes agora essa semana, né? Nós temos marcado para essa semana, para o dia 1º, se não me engano será quarta-feira, né? O nosso desafio virtual, né? O último desafio virtual para eu encerrar as notas do segundo bimestre, tá bom? Então, para quem não se lembra, na última aula eu já passei a matéria para vocês. Vou repetir para quem não anotou ainda anotar, tá? Então, a matéria será da página 26 até a página 49, tá? O que cai de conteúdo da página 26 até a página 49? Cai sobre os Estados Unidos no capítulo 7, tudo que envolve a crise de 29, o New Deal, o fim do estilo de vida americano, tá? E vai começar a falar sobre a África, tá? No capítulo 8. Você vai falar sobre a partilha da África, o colonialismo, o neocolonialismo, as consequências, tá bom? Então, até a página 49 da apostila vai cair, da 26 à página 49, tá bom? E aí, só para a gente lembrar, para vocês já irem se organizando, o nosso desafio, ele não será no horário de aula, ele será à tarde. Eu vou liberar para vocês 12h15 e vou encerrar o envio de respostas às 8 horas da noite. Então, se programe para que você consiga enviar dentro do prazo, tá? Ele também não será extenso como aquele primeiro o segundo que nós fizemos. Esse vai ser mais curtinho, até porque a matéria é menor, mas exige de vocês raciocínio, né? Então, não vai deixar para fazer nos últimos 5 minutos, que não vai dar tempo, tá? E aí, na quarta-feira, a gente tem uma aula, eu volto a falar com vocês sobre o desafio no nosso encontro, tá bom? Bom, pessoal, vou continuar o conteúdo sobre a África, de onde é que nós paramos, né? Daquela divisão do continente africano, tá? Deixa eu abrir aqui, pronto. Acho que todo mundo está conseguindo ouvir. O pessoal estava dando aula agora há pouco e o pessoal estava dizendo que a minha voz estava travando. Eu acho que a internet talvez deva estar um pouquinho ruim. Se estiver travando, vocês me avisam, tá? Pra mim tá normal até agora. Então, perfeito. Se estiver travando, vocês falam, Bi, ó, travou, volta, repete, que não deu para entender. Certo? Vamos lá. Bom, eu expliquei para vocês na nossa última aula essa divisão do continente africano em 2 conjuntos geopolíticos, né? O norte da África e a África subsaariana, né? Que o norte da África vai ser toda aquela parte que pega o deserto do Saara para cima. E o que está abaixo do deserto do Saara, África subsaariana. Não foi isso? Que entre aqui essas duas áreas, não é apenas uma linha. Daqui para cá é uma coisa, daqui para cá é outra. Daqui para cá é deserto, daqui para cá não é mais deserto. Tem uma região de transição, chamada Sahel, para quem não se lembra, né? Que não é tão seca quanto o deserto propriamente dito, né? E aqui tem o norte da África e a África subsaariana. Pois não. A Ana Júlia tá falando que ela tá com um problema para entrar por causa da senha. Mas por quê? Não sei, parece que a senha dela tá dando como errado. Cadê? Ela tá lá no bate-papo? Deixa eu ver. Eu consegui entrar Não, normal tá no com a grupo. senha que tava no grupo. Eu também. A senha também deu certo pra mim. É a senha mais simples Ai, que existe. gente, a senha deu certo pra todo mundo que tá aqui, né? Senão eu não estaria aqui. Só mandar para eles.
Calma aí, ô, pode dar coice, só. Quieta aí, Calma, filho. gente. Bom, eu postei lá um recado para eles para ver se eles vão conseguir acessar ou não, porque provavelmente deve ser problema na internet. Se a internet estiver instável, vocês não conseguem entrar. Eu me lembro que a Duda, por exemplo, estava tendo um problema uma vez, não conseguia entrar, era provavelmente problema com a conexão, tá? Mandei um recadinho lá para eles tentarem entrar. Vamos ver se vai melhorar ou não. Então, vamos continuar aqui? Se houver algum outro problema, vocês me avisam, vocês me mandam uma mensagem, tá? Que como eu estou com a tela toda compartilhada aqui, eu não consigo ver o que é que os alunos estão mandando. Então, vamos lá, pessoal. Então, o que separa esses dois conjuntos geopolíticos é o deserto do Saara, é o ponto de referência para a gente separar o norte da África subsaariana, certo? Então, a gente tem várias formas de dividir o continente africano. Na aula passada, eu expliquei para vocês a divisão em conjunto geopolítico, ou seja, a divisão a partir do deserto do Saara. A gente tem, então, dois conjuntos geopolíticos, o norte da África e a África subsaariana, ok? Só que, ainda assim, eu posso dividir a África ainda em outras partes, tá? Que eu vou chamar de regiões geográficas, certo? Quais são as regiões geográficas? Qual que é a diferença de um conjunto geopolítico para a região geográfica? O conjunto geopolítico vai tomar como característica apenas o deserto do Saara. O que está do deserto do Saara para cima e o que está do deserto do Saara para baixo. As regiões geográficas vão ser as partes do continente africano de acordo com aqueles pontos cardeais que a gente já aprendeu. Lembra que ponto cardeal é norte, sul, leste e oeste? Lembra disso? Todo mundo se lembrou? Então, a gente vai olhar o mapa da África. Imagina que tem uma rosa dos ventos desenhada no meio do mapa, certo? Então, você vai tentar imaginar aonde é norte, aonde é sul, aonde é leste e aonde é oeste, certo? Tudo bem? Imagina aqui no meio uma rosa dos ventos desenhada. Então, beleza. O que está aqui em laranja está escrito como África Setentrional. Podia estar escrito um outro sinônimo, África Boreal. Ou ainda um outro sinônimo, África do Norte ou Norte da África. Então, essa porção aqui, ó, setentrional, significa norte. Ou seja, é a parte mais ao norte do continente africano. Qual que é o oposto de norte? Qual que é? Sul. Sul. Então, se você imagina aqui no meio uma rosa dos ventos desenhada, África meridional é a mesma coisa que sul, a parte sul do continente, ok? Aqui, à sua direita, numa rosa dos ventos, é qual ponto cardeal? Se aqui é norte, Leste. aqui é sul, aqui seria o leste. Leste. Então, no leste é a mesma coisa que oriente. Então, essa parte da África seria a África Oriental. O oposto de leste é oeste, não é? Então, olha aqui, a parte mais oeste desse continente é chamada de África Ocidental, certo? E o que está no meio? É o centro, não é? Central. África Central. Entendeu a linha de raciocínio das regiões geográficas? Então, olha só. Sim, Bia, Oi. eu tenho uma dúvida no mapa. É assim, se a gente olhar na página 47, tem um mapinha pequenininho Peraí, falando de todas deixa eu as abrir a apostila, que eu não sei qual mapa que você está falando. Página 47? mapa igual a esses. Sabe Não essa consegui te tinha ouvir. tortinha? Peraí, fala de novo, Sabe devagarzinho. Percebe
pontinha tortinha que tem no Egito? Ah, Então, no mapa tá dizendo que é uma parte asiática, que não é africana. tá, entendi. Ó, é como se estivesse aqui, né? Ó, aqui, né? Certo? É isso? Não, essa pontinha bem pequenininha que tem. Essa daí. Onde tá? Tá. É que é o seguinte, se a gente fosse pegar o mapa dos Estados Unidos, por exemplo, tem uma parte dos Estados Unidos que está descontínua, né? Que não faz parte do território da América do Norte, por exemplo, como as terras lá do Havaí, que são da América Central. Então, a mesma coisa. Essa pontinha aqui, ela pertence ao Egito. Porém, pensando em aspectos continentais, ela pertence ao Oriente Médio, que é uma porção asiática, tá? Só que para facilitar o estudo, a gente pega o país inteiro e agrega aqui como se fosse ao Egito. Entendeu? Essa beiradinha aqui que você está falando, né? Entendeu? Mas essa parte aí, ela seria asiática ou seria Asiática, tá? Asiática. Só que para facilitar o nosso estudo, a gente agrega aqui como do Egito, tá bom? Tá bom. Perfeito? Então vamos lá. Ó, então lembra o seguinte: a referência para eu dividir em conjunto geopolítico em África do Norte da África e África subsaariana, esse primeiro mapa é o deserto do Saara. Para dividir a África em regiões geográficas, eu lembro da Rosa dos Ventos, a posição de cada parte da África. Tudo bem? Então, ó, aqui, África setentrional é a mesma coisa que norte da África. Aqui, África meridional é a mesma coisa que porção sul da África. Aqui, na porção de África oriental, é a mesma coisa que a parte leste. Aqui, a África ocidental é a mesma coisa que a parte oeste da África. E a África central é o que está aqui bem no meio, entre essas outras quatro partes. Entenderam? Então, a referência para eu estudar os dois conjuntos geopolíticos e as regiões geográficas são critérios diferentes. Oi? Ninguém? Então, eu vou seguir. Tá? Então, tenham sempre clara a diferença entre essas duas divisões. Que num exercício ou numa prova, eu posso perguntar para vocês os critérios e você ficar, não sei, tá bom? Então, é importante que, por exemplo, setentrional é a mesma coisa que norte, ocidental é a mesma coisa que oeste, meridional é a mesma coisa que sul e oriental é a mesma coisa que leste. Não se esqueça disso. Tudo bem? Vamos continuar aqui. E aí, pessoal, quando a gente fala da África, né? Eu lembro que lá no começo, quando eu pedi para vocês me dizerem o que vocês conheciam da África, muita gente acabou falando o seguinte: eu lembro de seca, lembro de savana, lembro do Rei Leão, né? Então, isso tudo está relacionado às condições de clima, às condições de vegetação desse continente. Antes da gente avançar e entender quais que são os climas que predominam na África e quais são as vegetações, a gente tem que lembrar das zonas térmicas. Lembra que a gente estudou lá no 6º ano sobre zona térmica? Que é cada parte do nosso planeta que recebe uma maior ou menor quantidade de luz do sol? Bom, aqui, ó, onde eu estou passando o mouse, é cortada essa parte do continente pela linha do Equador, certo? Então, dessa linha pontilhada até essa linha outra pontilhada aqui, ó, tudo isso que eu estou passando o mouse, é delimitada pelos dois trópicos, trópico de Câncer e trópico de Capricórnio. Essa área toda é chamada de zona tropical. Se vocês se lembram, como que é a zona tropical? Ela recebe muita ou pouca luz do sol? Alguém lembra? Muita. Tropical é muita. Isso. Então, no geral, essa região ela vai ser quente ou vai ser fria? Uma zona tropical. Quente. Vai ser quente, exato, porque a incidência de luz solar está relacionada aí com a quantidade o calor está relacionado à quantidade de luz solar. Então, se eu estou observando as zonas térmicas, a zona tropical vai pegar a maior parte do continente africano, não tá? Ó, isso aqui tudo é África. Aqui o Trópico de Câncer está aqui,
Trópico de Capricórnio está aqui. Olha o quanto do território africano que está dentro desse continente, né? Então, a gente vai perceber que a maior parte dos climas da África serão climas com temperaturas altas, tá? Tudo bem? Então, serão climas quentes. Só que eu não posso pensar que um clima é marcado apenas pela temperatura. Esse clima ele é também marcado pela quantidade de chuva, certo? Então, ao longo de toda a África, a gente vai ver que nós temos climas quentes, porém, alguns chovem mais do que outros locais. Então, vamos ver aqui, ó. Nessa porção do norte da África, predomina uma manchona amarela, que também tem um pouquinho aqui na porção sul. Essa área amarela é chamada de deserto. Quando a gente fala em deserto, como que é a sua temperatura? Ela é alta ou ela é baixa? Ela é alta. Alta durante o dia e baixa durante a noite. Mas as médias temperaturas, elas são altas ou são baixas as temperaturas de um deserto? São altas, né? Exato, muito bem. E um deserto? Geralmente a gente pensa na quantidade de chuva. Chove muito ou chove pouco? Pouco. Muito pouco. Isso, exato, né? Então, qual que é a característica de um deserto? Temperaturas altas e escassez de chuva. Essa escassez é extrema, por isso que é um deserto, né? Então, você vai observar aqui e vai ver que tem um deserto. Qual que é o nome desse deserto africano mesmo, que é o maior deserto quente do mundo? Hã? Saara. Saara, muito bem, deserto do Saara. Então, qual que é a sua característica? Muito quente e pouquíssimas chuvas, certo? Ao redor do deserto. O solo do deserto é areia, não é? Uhum, A areia absorve água? uhum. Absorver, não. Acontece o seguinte, ela permite que aconteça a infiltração, tá? Então, o que a gente observa? A nossa placa tectônica, ela é composta por várias camadas. Então, se a gente for da nossa superfície até entrar em contato com o manto, o que a gente percebe acontecendo? Ó, então, na camada mais superficial, a gente vai encontrar a terra mais fofinha, depois vai vir terra misturada com areia, depois vai vir só areia, depois vem areia com pedrinhas, depois tem só pedrinha, depois tem pedrinha com pedra um pouco maior, e assim vai, são várias camadas, até chegar na última, que é a rocha bruta, ou seja, que é uma rocha resistente, uma rocha impermeável, tá? Então, quando chove, a água ela vai infiltrando até encontrar essa camada, tá? De rocha impermeável, bem? Rocha bruta. No caso do deserto do Saara, assim como qualquer outro deserto quente, a camada superficial não é de solo, é de areia. E como que essa areia foi formando? A areia, ela nada mais é do que um fragmento de uma rocha que foi quebrando em partes cada vez menores. Tudo bem? Então, quando a gente observa a água caindo na areia, o grãozinho de areia não vai absorver a água, mas vai permitir que a água vai infiltrar entre os seus grãozinhos. Tá? Então, o grão de areia não absorve a água, mas essa água vai escoar por ela até alcançar uma rocha bruta, tá? Isso Então, é água amiga, em grande quantidade, senão ela fica ali na superfície e rapidinho evapora devido ao grande calor. Fala. quando cai na areia, ela consegue passar pelos grãos e vai até o fundo? Como é que o oásis não passa toda a água? Então, porque aquele oásis, a água ela alcançou muito rapidamente uma rocha impermeável, então a água não deixa passar, entendeu? Alguns locais a rocha está em grande profundidade, outros locais ela está mais próximo da superfície. Quando essa rocha impermeável está mais próxima da superfície, a água fica acumulada aqui em cima, né? Aí forma os oásis. Por exemplo, quando a gente vê, imagina que a minha mão é um deserto. Aí aqui no meio nasce um cacto, mas não tem oásis nenhum. O que significa? Que esse cacto só conseguiu nascer nesse local porque em grandes profundidades nós temos um lençol freático e as raízes desse cacto conseguiram alcançar esse lençol freático.
No caso do oásis, esse lençol freático, ao invés de estar bem profundo, onde, por exemplo, eu estou passando um lápis aqui, ele está mais próximo da superfície, tá? E aí que tá outra dúvida minha, porque eu acho que tem dúvida, né? Mas tá bom. Quando acontece as tempestades de areia, elas não vão lentamente soltando esses oásis? Pode ser que sim, depende da intensidade das tempestades de areia, tá? Tem tempestades de areia no deserto do Saara que duram até 3 dias. Então imagina que o vento ali foi tão forte que conseguiu levantar uma grande quantidade de poeira e essa poeira fica na atmosfera mais baixa, ali por 3 dias, né? Então é muita areia. Esses fenômenos, eles não são tão comuns de acontecer, mas acontecem, esses grandes eventos, né? Eles podem, inclusive, tapar alguns oásis, tá? Isso pode acontecer sim. Certo? Posso continuar? Certo. Pode. Então, beleza. Então, a gente já viu que o deserto é um local quente, que tem pouquíssima água, né? Todo mundo está vendo que ao redor aqui desse deserto do Saara e nessa região aqui embaixo é uma área branquinha. Essa área é chamada de área semiárida. Se essa região está ao redor do deserto, ela é deserto? Não, não é deserto. Não. Ela é semiárida. O que é semi? Alguém sabe? Então, assim, eu quero um semi... a Vivian fala assim, ó, gente, faça um semicírculo. O que é um semicírculo? Meio Metade. Meio círculo. Então, se eu falo semi-árido, essas regiões brancas, elas são semi o quê? Elas são metade o quê? Metade árida, metade seca, né? Então, essas regiões ao redor do deserto, elas não são tão secas quanto o deserto. Elas são um pouquinho secas, tá? Lembra que eu comentei com vocês que o que separa a África subsaariana do norte da África é o deserto do Saara? Mas que não existe uma linha que daqui para cá é o deserto, daqui para cá não é mais? Existe uma região de transição. Faixa. Essa faixa de transição aqui, por exemplo, ó, é uma região semiárida, que é uma região que tem um nome lá na África, o Sahel. Lembra que eu falei do Sahel? E aí, então, essa região, pessoal, é uma região que não é um deserto, porque chove um pouquinho mais do que chove lá no deserto. Quer dizer que ali eu vou encontrar grandes rios, eu vou encontrar uma grande vegetação? Não. Lá nessa região, é uma região que não é tão seca quanto o deserto, mas não quer dizer que chove tanto. Por isso que eu chamo de... É tipo a região do Nordeste? Exato, exatamente. Certo? Tudo bem? Então, essas regiões em branco aqui, eu chamo elas de semiárido, porque não chove tanto. Chove um pouquinho mais que o deserto, mas também não é grande coisa. Bom, essa região está dentro da zona tropical? No caso aqui de baixo? Essas regiões aqui de baixo? Estão, não estão? Então, essas regiões, no geral, elas vão ser quentes ou vão ser frias? Aqui, ó, onde eu estou passando o mouse. Quente. Serão quentes, estão dentro da zona tropical, ok? Então, no geral, aqui na África subsaariana e a região do Sahel são áreas semiáridas com pouca chuva, porém a temperatura também é elevada, tá? Não vai ser diferente porque está fora do deserto. Aqui nessa região, daqui a pouco eu vou explicar o porquê que ela é uma área semiárida, lá quando eu explicar sobre o relevo, tá? Vocês vão entender por que aqui é uma região semiárida. Tá vendo que ela tá fora, tá acima do Trópico de Câncer? Entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico, qual que é o nome dessa zona térmica? Alguém lembra? Temperada. Como que eu falei que é a característica de uma temperatura da zona temperada? Ali é muito quente ou muito frio? Na zona temperada. É médio? Como que eu dou o nome da temperatura média mesmo? Alguém lembra? Temperatura amena. Amena. Isso mesmo. Quem não quiser falar, pessoal, pode digitar no bate-papo para mim que eu vou acompanhando, tá? Então, aqui, a temperatura acima aqui do deserto do Saara
é uma região semiárida, porém as temperaturas não são tão elevadas, tá? As temperaturas são amenas. Tudo bem? Certo? Aí eu vou mostrar para vocês que na África subsaariana vai predominar essa mancha laranja aqui, ó. Certo? Essa mancha laranja vai receber o nome de clima tropical. Recebe o mesmo nome daquela zona térmica. Então, portanto, essa zona aqui, onde tem o clima tropical, vai ser quente ou vai ser frio? Vai ser quente. Isso, no clima tropical, a temperatura é muito quente. Qual que vai ser a diferença, então, do clima tropical para o clima desértico? A quantidade de chuva. No clima tropical, a gente percebe que no verão a gente tem chuvas muito intensas, chove muito no clima tropical. Tudo bem? É quando a gente vê, por exemplo, numa época em que o verão tá aquele calorão que ninguém aguenta mais nada, e aí, de repente, vem aquele chuvão, sabe aquela chuva que escurece tudo, tem ventania para lá e para cá, cai aquele tanto de água no chão que faz aquelas enxurradonas? É esse tipo de clima que tem aqui. Então, a gente percebe que no clima tropical, a temperatura é muito alta, só que o verão é muito chuvoso, chove muito, ok? Nas áreas que a gente vê essa mancha vermelha, tá vendo que tá aqui ao redor da linha do Equador? Só que a gente também tem aqui, nessa área, uma grande mancha vermelha. Esse clima é chamado de clima equatorial. O clima equatorial, como o próprio nome já fala, é um clima extremamente quente. Quanto mais próximo da linha do Equador, mais quente vai ser. E aí alguém pode perguntar, Bia, qual que é a diferença do clima equatorial para o clima tropical? A diferença é que no clima equatorial chove muito o ano todo. Então, ao longo de todos os meses, eu percebo que chove bastante, mais ou menos a mesma quantidade. Enquanto que lá no clima tropical, chove em qual época do ano? No tropical. Alguém lembra que eu acabei de falar? Verão. Isso, chove no verão. Então, durante o verão, Sim, lá no clima tropical, é o período de chuva. No clima equatorial, chove bastante o ano todo. Fala. Gente, não é mapinha que você está mostrando? A parte do clima equatorial é bem quase toda a partinha de baixo aqui, essa ponta do coisa. Mas na apostila não é assim, tem um buraco no meio, que é o outro clima. Eu vou falar sobre isso, que é o clima tropical, que dá uma avançadinha aqui. Daqui a pouco eu falo sobre isso, tá? Perfeito? Uhum. Então vamos lá. Só que, pessoal, olha aqui. Tá vendo que aqui no extremo norte eu tenho uma manchinha verdinha bem clarinha, que também tem bem aqui no extremo sul? Nessas duas pontas, eu tenho um tipo de clima chamada Mediterrâneo. Como que eu vou observar as características de um clima mediterrâneo? No clima mediterrâneo, eu percebo que as temperaturas, elas vão ser amenas, certo? E que eu vou perceber que durante o inverno é o período que vai chover. Mas vai chover muito? Não, vai chover pouquinho. Por que vai chover pouquinho? Porque essas duas áreas, elas estão em regiões muito próximas a um deserto. E aí, o deserto vai impedir que as massas de ar, ou seja, nuvens carregadas com vapor de água, se fixem nesses locais aqui, tá bom? E aí, a hora que eu falar... Então seria o clima árido? Não, porque as temperaturas são bem mais baixas e chove mais no inverno. Chove bastante no inverno. O resto do ano, não. Tá? Entendi. E quando eu mostrar para vocês o mapa de relevo, aí vocês vão entender por que aqui tem o clima mediterrâneo nas duas áreas. Tá bom? Pessoal, e aí faltou essa outra manchinha verde mais escura no clima.
Aqui, essas áreas que estão de esse verde mais escuro, aonde eu estou passando o mouse, tá tudo dentro da zona tropical. Você vai imaginar que os climas desses locais sejam climas quentes, porque está dentro da Mas zona aí, tropical. frio de montanha. Só que a gente vai estudar daqui a pouco, se não der tempo hoje nas próximas aulas, que essa região são regiões montanhosas. Sim, na África nós temos montanhas, tá? E aí, a gente já estudou lá atrás que quanto maior a altitude, menor a temperatura, não é mesmo? E aí, então, nesses locais que são montanhosos, mesmo estando dentro da zona tropical, as temperaturas serão muito baixas. Então, os climas que vão predominar ali são climas temperados. Quais são as características de climas temperados? Eu vou observar que a temperatura ao longo do ano vai mudar de acordo com cada estação. Eu sei quando é primavera, quando é verão, quando é outono, É bem quando é definido, inverno. né? Quando é primavera, Eu tá com sei a temperatura super agradável. Quando é o verão, é aquele calorão que ninguém aguenta. Quando é outono, você percebe que venta mais, a temperatura começa a baixar no final da tarde e à noite. E no inverno é um frio de lascar. Todo mundo fica aí desesperado tentando encontrar um abrigo. Tá? Então eu consigo perceber as 4 estações do ano. E nós temos o verão com pouco de chuva. Tudo bem? Pessoal, o clima... Oi? Eu falei que tá tudo bem. Então tá. Pessoal, o clima, ele vai reunir os 2 fatores super importantes para a vegetação se desenvolver, que é o calor e água, disponibilidade de água. Mas não é o único fator. Precisa também de ter um certo tipo de nutrientes no solo para que a planta consiga se desenvolver, certo? Então, por exemplo, se eu pego a combinação de calor, água e nutrientes no solo, são os 3 fatores que as plantas vão precisar. Só que a gente percebe que em cada parte da África eu vou ter uma combinação diferente de calor e de disponibilidade de água. E óbvio que em cada parte da África o solo vai oferecer certa combinação de nutrientes. Então, onde eu vou perceber que tem combinações diferentes de calor, água e nutrientes, vai se desenvolver um tipo de vegetação diferente, ok? Quero começar com vocês pelo clima, onde predomina o clima desértico, certo? No clima desértico, vai se desenvolver uma vegetação que recebe o mesmo nome, vegetação desértica. Que vegetação que a gente geralmente tem no deserto? Cactos. Cacto. Por que cacto? Porque o cacto, ele não tem folha para perder água por evapotranspiração, ele faz a fotossíntese pelo próprio caule, tem espinhos para Ele evitar tem que animais reserva de água. tentem se alimentar dele e assim ele fica ferido e perder mais água por evapotranspiração. Tem as raízes profundas para conseguir alcançar lençóis freáticos profundos e faz reserva de água. Perfeito. É um tipo de planta que super se adaptou àquele local. Agora, imagina eu pegar uma samambaia e querer plantar no meio do deserto. Coitado, samambaia, vai durar 2 horas, né? Primeiro porque a samambaia ela precisa de um local muito úmido, um local fresco para ela se desenvolver. Tudo que não tem no deserto, né? Se eu pegar uma samambaia, plantar lá no Saara, ela não vai aguentar, porque lá é muito quente e tem pouca água, ok? Então, aqui... Bia, Oi. eu estou inconformada, porque o mapa que você está mostrando, ele é bem diferente da Brasil. Calma que eu vou explicar o porquê isso, tá? Tem primeiro a ver com a fonte que eu estou utilizando, tá? Mas calma que eu vou explicar isso para vocês, tá bom? Certo. Mas pensa, ó, no clima desértico predomina a vegetação de mesmo nome. Olha aqui, aonde eu tenho o clima tropical. Como que é o nome da vegetação que se desenvolve aqui? Vegetação tropical ou floresta tropical, certo? Só que eu tenho também, a gente pode pensar as savanas. Alguém já ouviu falar em savana? Já. Aonde?
Nossa, Então, além da aula, a gente... tem tanto de bicho. Isso. Quando a gente fala savana, a gente pensa naqueles locais onde habitam os gnus, os leões, girafas, elefantes e outros animais tão fantásticos, né? Então, onde nós temos o clima tropical, predomina um tipo de vegetação chamada savana. A savana é uma vegetação que super se adaptou a essa condição de temperaturas elevadas, mas que ela tem abundância de água em apenas uma época do ano. Qual que é a única época do ano que no clima tropical tem bastante água? Verão. O verão, tá? Então, o que acontece na savana? A vegetação, ela não tem um porte muito alto, não são árvores gigantes, são árvores de porte médio. As suas plantas vão perder as folhas durante o período da estiagem, que é quando não chove. As suas cascas são muito grossas para evitar perder água por evapotranspiração. Suas raízes são muito profundas. Então, elas se adaptaram para sobreviver no período que não chove. E aí, quando chove, essa vegetação começa a crescer, as folhas nascem e ficam super bonitas, tá? Quem assistiu o desenho do Rei Leão deve ter visto, por exemplo, né? Que aquele vale fica todo seco, fica todo feio porque não chove, não sei o quê. Aí, de repente, vem uma chuva e tudo fica bonito de novo, o rio volta a correr, a flor nasce e as plantas começam a se desenvolver, fica tudo bonito, né? Então, as savanas são um tipo de vegetação que super se adaptaram a esse local aqui, que tem chuva apenas num período do ano, que é o verão. No clima tropical, no clima equatorial, desculpa, eu falei que além da temperatura ser alta o ano todo, também chove muito o ano todo. Então, o tipo de vegetação que vai se desenvolver aqui é chamado de floresta equatorial. Como aqui eu tenho muito calor e muita umidade, porque chove muito, a vegetação cresce, ficam aquelas árvores gigantescas, como é, por exemplo, a nossa floresta amazônica, tá? Então, se a gente pensar na África, igualzinha a floresta amazônica, a gente tem uma floresta super densa aqui nessa região, tá? Onde nós temos a floresta equatorial se desenvolvendo, ok? Bom, oi. Como os animais. Não ouvi, falhou seu áudio. Como os animais conseguem ficar sem água durante todo esse período? Tá, não é que eles ficam sem água. Tem locais que conseguem fazer reservatórios de água, como por exemplo um lago, como por exemplo um rio. O que a gente percebe? Que os animais da savana africana, eles ficam migrando de um local para o outro em busca dessa água. Tá? Tudo bem? Uhum. Pessoal, então, ó, por enquanto não tem tarefa de novo, tudo bem? Na próxima aula eu continuo falando do clima e da vegetação com vocês. E aí eu explico por que tem umas diferençazinhas entre o mapa de clima e vegetação que a Gabi estava falando. Tá bom? Gente, vamos lá almoçar, tá todo mundo com fome? Fica com Deus. Até quarta-feira, tá bom? Tchau, Bia. Tchau, gente. Beijos. Fica com Deus. Tô morrendo de saudade de vocês, viu? Tchau, gente. Beijos.